Senhoras e senhores, peço que se acomodem, que vamos começar em instantes o nosso segundo painel. Instantes agora, já podemos começar, os nossos painelistas já estão presentes no ambiente. Espero que tenham gostado do Coffee Break e reiniciamos então este evento importante sobre a infraestrutura nacional e o setor da construção pesada. Daremos início então ao painel 2. E para manter o altíssimo nível da moderação, eu já convido de antemão o nosso anfitrião, Mendel Macedo, para mediar o segundo debate. Nossos painelistas convidados para o segundo debate: Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da ABCR, doutor em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito Administrativo pela UFMG e também pela Universidade de Londres. Convidamos também ao palco Roberto Guimarães, diretor de Planejamento e Economia da Abdib, mestre em Economia pela USP, ex-presidente do Banco de Brasília, foi chefe da Dívida Pública e secretário do Tesouro Nacional por 7 anos. Roberto Guimarães possui uma ampla experiência nas áreas fiscal, financeira, econômica e de infraestrutura, nos setores tanto público como privado. No setor público, trabalhou 7 anos na Secretaria do Tesouro Nacional, foi presidente do Banco de Brasília, chefe de gabinete da Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo. No setor privado, foi executivo e administrador de empresas de infraestrutura também, nas áreas de energia, saneamento básico, óleo e gás, aeroportos também e mobilidade urbana. Roberto Guimarães atuou como consultor do BID e possui larga experiência como perito judicial. Para dar início ao nosso segundo painel, com a palavra o nosso anfitrião, o doutor Mendel Macedo. Bom dia novamente a todos vocês. Primeiramente, agradeço aí a presença do Dr. Marco Aurélio, do Dr. Roberto. É uma grata satisfação estar com pessoas tão de alto nível aqui. Espero estar à altura, né, dos comentários, da conversa entre nós. E hoje vamos falar sobre uma situação muito relevante, principalmente porque agora tem sido muito pauta da vez a questão das concessões rodoviárias, né? É por meio das concessões rodoviárias que a gente leva infraestrutura para o Brasil e a gente consegue modernizar e girar toda uma economia circular graças às concessões rodoviárias, porque são pelas concessões que a gente consegue levar tudo aquilo necessário, até mesmo para os locais exóticos que a gente ouviu aqui do Hélio da Andrade Gutierrez falando, né, que geralmente o setor de infraestrutura vão para os locais exóticos e nada melhor do que as concessões rodoviárias para nos levar até lá, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para o Dr. Roberto Guimarães, principalmente porque o senhor tem essa visão mais econômica, macroeconômica da reforma tributária. Para quem não sabe, né, Dr. Roberto, ele tem acompanhado também a reforma tributária, mas sempre com o olhar econômico dessa situação. Então, é extremamente importante a gente ter esse diálogo estruturante com eles, principalmente porque a reforma tributária ela tem tudo de economia, né? Tanto é verdade que eu sou formado em Direito, em Contabilidade Tributária e estou pensando em fazer um MBA em Economia porque não dá mais, né? Agora o tributo ele é mais econômico do que qualquer coisa. Bom, Dr. Roberto, eu separei uma pergunta aqui que é a seguinte. Dado o robusto pipeline de projetos de infraestrutura, de que forma a reforma tributária pode influenciar a atração de investimentos em concessões rodoviárias do Brasil? Resumindo, você acha que com a reforma haverá um aumento de investimentos no setor? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudio, do Sinicom, também pelo convite. É uma satisfação a Abdib estar aqui para falar sobre infraestrutura. A gente vive infraestrutura
24 horas por dia. Duas preliminares, como dizem os advogados. A primeira é que o Cláudio Medeiros também é conselheiro da BIDIB, faltou aqui naquele vasto currículo, né, Cláudio? E o segundo, não menos importante, é que é um desafio, né, estar aqui falar para vocês, mas é um desafio muito maior falar depois do Marco Aurélio. É um desafio, Marco, falar depois de você. Então, como eu vou falar antes, o desafio está mitigado, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo de 50 anos em 5, como dizia Juscelino, né? Para a gente chegar hoje. Juro que vai ser bem rápido. O Brasil teve taxas de crescimento chinesas, lá na década de 70. O plano milagre econômico, primeiro e segundo PNDs. Muita dívida externa, financiada com recursos externos, taxa de juro, crise internacional, crise dos juros, crise do petróleo. O Brasil praticamente quebrou no final dos anos 70. Veio a década de 80, chamada década perdida, hiperinflação no final da década perdida, déficit público extraordinariamente elevado. Depois do início dos anos 90, houve um ajuste fiscal rigoroso no começo dos anos 90, começou a abertura de mercado, mercado externo. Começaram também alguns ajustes do setor público, como a própria criação do Tesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional, e veio o Plano Real, que acabou com a inflação. De lá para cá, a gente vem de puxadinhos e puxadinhos. O Brasil não cresce nos últimos 30 anos, cresce muito pouco. Né? Cresce muito pouco, a nossa renda per capita patina, e vivemos de puxadinho. Tivemos a lei das concessões, a lei das PPPs, né? Então, o processo, as privatizações no setor privado. O setor privado começou a participar mais do processo, mas mesmo assim, vivendo de puxadinhos para cá, puxadinhos para lá. Lei do teto dos gastos aqui, depois para a lei do teto dos gastos, e aí vem a pandemia, vem a retomada do crescimento econômico. Mas, sem o planejamento de longo prazo, a gente não avançou nos últimos 20 anos. Com certeza, e o Bernardo Api disse, né, já respondendo a primeira parte da pergunta, esse caos tributário do Brasil foi responsável e é responsável por o Brasil ser um país de renda média. Nós estamos numa armadilha de país de renda média. A gente não consegue sair de onde a gente está. Né? Saímos de um país de renda baixa para renda média, mas não conseguimos avançar para um país rico. Somos a 8ª, 9ª economia do mundo, mas já seremos ultrapassados pela Indonésia, já fomos ultrapassados pela Índia. E por quê? Porque o Brasil parou no tempo. A indústria parou, a inovação parou. A gente está sempre atrasado. A reforma tributária saiu agora, estamos 30 anos atrasados. As concessões que estão... Nós estamos, pessoal, no melhor momento, maior ciclo de investimento em infraestrutura da nossa história. 260 bilhões de reais no ano passado. Protagonismo, o termo usado no painel anterior, né, do setor privado. 80% disso puxado pelo setor privado. Então, para sair, né, dessa armadilha de país de renda média que a gente se encontra, a gente vai precisar de N reformas. Uma delas é a reforma tributária. E aí o Bernardo Api tem razão. Ela veio, então é muito bom para a infraestrutura, é muito bom para a economia, a reforma tributária sobre o consumo recém-aprovado. Há desafios. Eu vou colocar aqui a bola no pênalti de algum deles. Tenho certeza que o Marco Aurélio, o craque, vai discorrer sobre cada um deles. Né? Há desafios. Um grande desafio, pessoal, é que quando alguém assina um contrato hoje, isso foi falado no painel anterior, de uma concessão, ganhou um leilão lá na B3, feliz da vida, ele está contratando
2 contratos. O primeiro é o próprio contrato da concessão. O segundo está contratando um problema, uma necessidade de reequilibrar esse contrato daqui a alguns anos. Que a reforma tributária vai aumentar a carga tributária sobre o setor de serviços, das concessões. Pode ser maior, pode ser menor, o impacto aí com o acreditamento de tudo. Acho que vocês vão ter que terceirizar muita coisa para ter mais crédito, mas haverá um aumento de carga tributária que vai ter que ser reequilibrado. Então, ou um contrato privado com privado também tem que ter as cláusulas, né, como você disse mais cedo, né, de como vai reequilibrar o contrato, não é só o setor público. E com relação ao reequilíbrio, Marco, vou deixar para você falar sobre isso, né, vai ser um desafio. Já é um desafio hoje reequilibrar contratos de concessão. Às vezes demora 2, 3, 5 anos para ter um reequilíbrio, né? E a gente tentou, a ABDIB, a BCR e outras associações, trabalhar na lei para que tivesse um reequilíbrio cautelar, né? Não conseguimos. Mas tem ali algumas coisas, mas vai ser um desafio. Pessoal, uma coisa vai ser reequilibrar um contrato na ANTT, na ANEEL, né? Imaginem 100 agências reguladoras de saneamento básico a nível municipal, estadual, que tem espalhado pelo Brasil. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. E as agências reguladoras, outro fora no cliente que eu coloco para você, já dando uma de moderador também, as agências reguladoras, pessoal, são depauperadas, né? E o governo contingencia suas despesas, depois volta atrás, graças a Deus, felizmente, voltou um pouquinho atrás, mas a gente vê a agência reguladora que está com o dobro do serviço que tinha há 10 anos, com metade do seu orçamento. As agências reguladoras não estão preparadas para os requisitos. E o Bernardo Api, vocês viram, eles falam isso, mas de uma forma muito passando. Não, isso vai ser resolvido na transição. Não vai, né? E ele sempre disse, a gente teve N discussões com ele, ele minimiza muito os efeitos, os problemas advindos da necessidade de reequilibrar contratos, né? Vai ser um problema, espero, a gente tem que fazer um trabalho para que as agências sejam, os poderes concedentes, fortalecidos, né? Para poder estar aptos a equilibrar os contratos quando os verdadeiros desequilíbrios acontecerem, e eles vão acontecer. Então, tem os reequilíbrios, marco as agências reguladoras e, por fim, aumento da carga tributária sobre as debêntures incentivadas de infraestrutura. Hoje 60% do endividamento das empresas de concessão são feitos através de debêntures, não mais sobre o FINEM, BNDES ou ICUSTER. E o governo aumenta a tributação disso, nem pensando na arrecadação, colocou no bolo lá a infraestrutura desnecessariamente, e a gente espera que isso seja revisto no Congresso Nacional. Então, eram essas as primeiras falas. Repetindo, nós estamos no maior ciclo de investimento em infraestrutura que o Brasil já teve na sua história, né? E a gente não pode perder essa oportunidade. O livro azul da infraestrutura, quem não conhece ou quem já conhece, está no nosso site. Nós temos hoje no Brasil 500 projetos em estruturação, não é projetos rodando não, em estruturação a nível federal, todos os estados e a maioria dos municípios, das capitais e alguns outros municípios, com mais de 800 bilhões de capex. Isso já está indo para o mercado toda semana e vai para o mercado nos próximos 3, 4 anos. Isso tem a poder de gerar 3 milhões de emprego. Nós não podemos, isso tudo está no livro azul, estado por estado, município por município, contrato por contrato, e o status de cada projeto-estado, desde estudos iniciais, passando por audiência pública, edital, até o seu leilão. Ou seja, quanto mais próximo dos leilões os projetos estão, a gente consegue estimar qual vai ser o investimento futuro para os próximos anos. Não podemos perder, né, esse ciclo de infraestrutura, de investimento em infraestrutura que a gente está tendo hoje. Obrigado. Nada. Roberto, aproveitando um pouco esse gancho, ainda não vou te deixar, como diz outro, né? Mas, assim,
aproveitando esse gancho, né, a gente pensa nessas debêntures incentivadas. A minha primeira dúvida é, você acha que vai haver um impacto no custo dessas debêntures por conta da reforma tributária? E uma segunda pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o setor de infraestrutura como um todo, ele fica um pouco receoso para saber quais serão as políticas públicas a serem aplicadas para o setor de infraestrutura como um todo. E tem um fundo que ainda tem sido pouco explorado, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse Fundo Nacional, ele foi criado pela Emenda Constitucional 132. No PL que está aprovado, que é o 214, fala-se muito pouco dele, quase nada, porque deixou para uma próxima regulamentação. Mas o que esse fundo atrai aos olhos do setor de infraestrutura? Porque ali ele prevê subvenção econômica para projetos de infraestrutura. Isso significa dizer investimento de capital. Você acredita que esse fundo vai ser, digamos assim, a nova corrida pelo ouro, né? Digamos assim, a nova serra pelada pelo setor de infraestrutura? Qual que é a sua opinião a respeito disso? E se há uma necessidade de novas políticas públicas em decorrência da reforma tributária para estimular ainda mais o nosso setor? Bom, para a reforma tributária, agora você que botou bola no pênalti para mim, sem combinar, porque é um assunto muito, muito importante para a gente. Vou falar primeiro do tributo. A reforma tributária sobre o consumo ela vai ser boa para a infraestrutura, para o Brasil pode crescer mais, tem que tomar os devidos cuidados com os reequilíbrios, que vou deixar um craque nisso, vai explicar melhor. A medida provisória 1303, essa recente, ela retira uma isenção da debênture incentivada, da debênture de infraestrutura, que ainda nem não teve nenhuma operação, ainda já tiraram, que é para trazer os fundos de pensão para o setor de infraestrutura, e a isenção das emissões de letras de LCDs pelo BNDES, também retira essa isenção. No ano passado, foram 130 bilhões de reais de emissão de debêntures incentivadas e o BNDES emprestou 60 bilhões para a infraestrutura. Já ocupou o dobro do espaço para financiar a infraestrutura. Aí o governo retira a isenção. O que vai acontecer? Vai ficar mais caro, se não derrubarem, vai ficar mais caro emitir uma debênture. Sabe o que quer dizer vai ficar mais caro emitir debênture? E uma Selic desnecessariamente elevada como a gente tem hoje? Os pedágios vão ficar mais caros, as tarifas de água e esgoto vão ficar mais caras, a conta de energia elétrica vai ficar mais cara. Não tem milagre, okay? É isso que vai acontecer. Com relação agora ao pênalti do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, está na Constituição, pessoal, imagina uma prefeitura que tem que reequilibrar um contrato de saneamento daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Quais são as alternativas? Aumentar a tarifa? O prefeito nenhum gosta de aumentar a tarifa, né? Isso vale para o pedágio também, vale para tudo. Aumentar as tarifas, aumentar o prazo do contrato, reduzir investimento, e mais, Marco, essas três, né? As três são ruins. Uma gera inflação, reduz demanda, ninguém quer reduzir investimento, e aumentar o prazo de um contrato pode reequilibrá-lo do ponto de vista econômico, mas não do ponto de vista financeiro, de fluxo de caixa. É ruim. Então, se pudesse usar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional também para reequilibrar contratos, é uma beleza, porque o dinheiro está garantido. Tem 8 bilhões no primeiro ano, até algumas dezenas de bilhões no segundo, e vai ser dividido aí pelos estados. É um funding que pode ajudar na hora de reequilibrar grandes contratos. Essa hora vai chegar, pessoal. É que a transição da reforma tributária é longa e a gente não está conseguindo enxergar, antever o que vai acontecer. Vai ter problema, tá? E a gente tem que estar preparado para isso. Roberto, eu acho essa sua ideia de usar esse fundo para o reequilíbrio fenomenal. Na minha opinião, isso é fantástico, porque a gente sabe dos desafios operacionais que vão ter daqui em diante com esses contratos de longo prazo, né? Primeiro painel a gente até abordou um pouco sobre isso, sobre
o que esperar desses locais mais remotos, né, das profissionais, se eles vão estar à altura de realizar um reequilíbrio, e por que não trabalhar com esse fundo, que leia-se fundo perdido, leia-se um valor, digamos assim, direcionado para o setor de infraestrutura e que agradaria, digamos, gregos e troianos, né? Porque quando a gente pega no reequilíbrio ali da lei complementar, ele fala que a contratada ela precisa de demonstrar ipsis litteris qual é o prejuízo e qual é o impacto. Agora, quando se trata da administração pública, não. Basta que ela pressinta um problema de prejuízo financeiro para ela requerer o reequilíbrio contratual. Se a gente tem essa válvula de escape de usar o recurso do próprio fundo para reequilibrar esses contratos de longo prazo, cara, a gente matou uma charada e uma redução de judicialização absurda. Por quê? Porque vou aproveitar esse gancho, já passar a palavra. Não, mas antes, desculpa. Ousando na redação, né, para o advogado, o artigo lá diz: o fundo pode usar recursos para o item 1, investimento em infraestrutura. Minha sugestão ousada, vírgula, inclusive em reequilíbrio. Pegar carona numa emenda constitucional qualquer. Legal. E, querendo ou não, pode ser uma pauta nossa aqui do evento, porque esse evento ele não serve só para ter diálogos estruturantes, mas para a gente levar uma pauta para o Congresso, para que a gente consiga mudanças efetivas para o nosso setor. E por que não trazer essa ideia, que eu achei uma ideia fantástica e uma ideia que mitigaria muita judicialização daqui em diante. Por que eu falo isso? Porque na Lei Complementar 214 ela prevê esses reequilíbrios de contratos em longo prazo, mas ali ele já estipula uns prazos que a gente não acredita que vão ser verdade, né? Então, passando já a bola para o Dr. Marco Aurélio, eu queria lhe fazer essa pergunta de como a BCR vê esse cenário desses desafios operacionais e como vocês já estão se preparando para lidar com esses reequilíbrios contratuais de longo prazo, em especial porque concessões rodoviárias são contratos extremamente longos que podem ser renovados por igual período. Muito bom dia a todos. Também vou valer aqui de duas preliminares, depois vou entrar na pergunta específica que o Wendel gentilmente nos dirige aqui, mas o Roberto levantou tanta bola para eu cortar que a gente vai ter que avançar para alguns, vou usar a terminologia jurídica, obter dictums, que são assuntos aqui que permeiam o nosso tema da infraestrutura. Primeira preliminar, agradecer o convite e parabenizar o Silicom pela iniciativa. Agradecer meu querido amigo Cláudio Medeiros, pelo convite honroso que estendeu a BCE. E eu estava lendo aqui, né, em tempos de boné, importante essa frase, infraestrutura para o Brasil avançar. A indústria da construção pesada, a infraestrutura, tem carregado o Brasil e a gente realmente vive o maior ciclo de investimentos da nossa história. Graças às empresas que estão hoje filiadas ao Silicom, vejo aqui representantes da Brasinfra, da ANEOR, né, hoje, empresas que antes, né, Daniel, estavam dedicadas às obras públicas, estão sendo recrutadas pelo setor de concessão de rodovias e têm entregado bastante. Então, nós estamos transformando o Brasil. Eu quero, mais uma vez, enaltecer o Silicom pela iniciativa, pela oportunidade de trazer à luz as discussões sobre a reforma tributária e sobre o momento da infraestrutura. A segunda preliminar é dizer que a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, o setor de concessão de rodovias, é favorável à reforma tributária. De fato, atrasamos, inclusive, nessas discussões. A reforma já deveria ter vindo há algum tempo. Ela é promissora, ela vai simplificar a vida. Todos nós aguardávamos, ansiávamos por essa simplificação do cipoal tributário. Todos os empresários do Brasil vivem positivo. O que a gente está discutindo, portanto, não é o mérito da reforma. É importante, ela precisa ser implementada. A gente vê com bons olhos o engajamento de toda a estrutura, de todo o aparato administrativo e tributário do Brasil para detalhá-la e para consolidá-la. E o que a gente mencionava não é o mérito, mas os seus desdobramentos. E entre os seus desdobramentos está, de fato, o impacto sobre os contratos de longo prazo. Não por outra razão, a própria Lei Complementar 214 já se antecipou e disse: eu sei que tem impactos. E a gente precisa agora também se estruturar
para dar conta desses impactos. Nos casos dos contratos de longo prazo, como é o caso dos contratos de concessão de rodovias, mas eu poderia estar falando aqui em nome das concessionárias de saneamento, mobilidade, ferrovias, hidrovias, portos, enfim, toda a cadeia da infraestrutura. Como são contratos de longo prazo, os desdobramentos repercutem sobre o aumento da alíquota. Nós antecipamos o aumento da alíquota. Então, as empresas vão pagar mais tributos. E qual é o problema desse maior pagamento dos tributos? Nós não conseguimos, ao contrário dos demais setores comerciais do Brasil, fazer o pass-through, colocar o preço do aumento tributário para o meu consumidor final. Pelo menos eu não consigo sem autorização dos reguladores. Então, eu preciso deflagrar processos regulatórios. Aqui, carinhosamente, nós damos o nome de processos de reequilíbrio econômico-financeiro. Um detalhe, um dado. Qual é a carga tributária que o setor de concessão de rodovias sofre hoje? Tem. Alguém consegue dizer? Impostos diretos? Entre 25% a 30%. Depende da estrutura de capital da concessionária. Eu vou botar aqui para o maior, 30%. 30% do que o usuário paga lá na praça de pedágio é tributo direto. E esse percentual vai aumentar com a reforma tributária. Então, de fato, nós precisamos trazer um endereçamento, uma reação legítima, natural, jurídica, racional em relação a esse fenômeno, em relação a essa reforma. Mas eu fiz duas preliminares. Então, dizia que o Sindicato acerta, mais uma vez, e de que acredito que todos aqui somos favoráveis à reforma tributária. Então, o que precisamos agora é entender as suas repercussões, as suas ressonâncias. Feita essa disposição preliminar, quero corroborar aqui, reverberar o que o Roberto mencionava sobre o momento que a infraestrutura do Brasil vem vivendo. Em uma palavra, e aqui eu vou olhar para o nosso setor de concessão de rodovias. Em uma palavra, o que define hoje o setor de concessão de rodovias? Em uma palavra, recorde. Recorde. Recorde em cima de recorde. Recorde em número de leilões, recorde em número de atores participando dos leilões. Nós temos uma diversificação muito grande. Tivemos um leilão semana passada, com 5 entrantes, novos entrantes. Sabemos que novos entrantes participarão dos leilões que ainda estão de ocorrer ao longo dos próximos meses. Deveremos fechar o ano de 2025 com algo próximo de 20 leilões, entre leilões federais e estaduais. Fechamos com 9 no ano passado, já foi o recorde. Ano que vem, a gente deve também orbitar na casa de novos 20 leilões. Batemos o recorde em 2024 de investimento. Pela primeira vez na série histórica das concessões de rodovias, nós ultrapassamos a casa dos 20 bilhões. Eu estou falando entre CAPEX e OPEX, a gente suplantou a casa dos 21 bilhões de reais, pela primeira vez na história. Isso é muito considerável. Portanto, é um setor que vive a sua pujança. Como de resto, a infraestrutura movida pelo capital privado no Brasil. E isso acende uma série de alertas. Por quê? É uma agenda que está dando certo. E no que dá certo, ou em time que está ganhando, o ideal é não mexer. Então, usando uma ilustração aqui, uma alegoria, eu digo que nós temos hoje um momento da infraestrutura, um momento das concessões, em que os aviões estão decolando. O ideal é não colocar quebra-mola na pista do aeroporto. Deixa o avião decolar. O ideal é eliminar as turbulências, para que os voos eles possam alcançar a sua velocidade de cruzeiro e implementar a viagem. E a implementação da viagem é a transformação dos serviços públicos, a redução do custo do Brasil, a melhoria da nossa competitividade, enfim, todas as externalidades positivas que o investimento em infraestrutura permite acontecer, que todos aqui sabem de qual. Então, esse é um momento muito importante. Em uma palavra, como vive hoje o setor de concessão de rodovias? Recorde. E isso traz uma série de responsabilidades. Bom, todos esses prolegômenos para entrar finalmente na pergunta: o que fazer diante da reforma tributária e dessa antevisão de que é possível que haja impactos relacionados ao aumento da alíquota? A gente tem que fazer o tratamento regulatório disso. A gente precisa aniquilar, neutralizar os efeitos desse aumento da alíquota, desse aumento da taxação. Mas muito cuidado.
alguns esclarecimentos precisam ser registrados. Primeiro, qual é o número mágico? Qual vai ser o aumento da alíquota para o setor de concessão de rodovias? Não há um número. Existem vários possíveis números. Cada concessão vai reagir de uma forma diferente aos efeitos da reforma tributária. E muito disso vai estar condicionado ao momento em que estiver essa concessão. Depende do grau de investimento. Isso traz um dificultador. Nós não vamos conseguir extrair da cartola esse dito número mágico que vai render um reequilíbrio que vai aniquilar todos os problemas. Vai ser muito difícil se furtar, fugir do casuísmo. Nós vamos ter que abrir contrato a contrato e fazer essa avaliação. Duro e no prazo curto de tempo. Se nós processarmos esses ditos reequilíbrios econômico-financeiros, ou essas respostas aos efeitos do aumento previsto para a alíquota, no modo tradicional, se a gente levar em consideração históricos que temos em algumas agências reguladoras estaduais, você pode colocar aí, se para cada contrato a gente tiver isso, acho que de 50 a 70 anos para que tudo isso seja realizado. Todos estaremos mortos. Todas as concessões vão colapsar. A gente precisa ser sério. E, felizmente, o legislador foi muito acertado. Ele não só previu a necessidade do reequilíbrio no âmbito da Lei Complementar 214, mas no artigo 375 estabeleceu um prazo para que isso aconteça. Disse que os processos precisam ter tratamento prioritário, eles vão passar na frente. E mais, admitiu o que se chama de reequilíbrio provisório ou reequilíbrio cautelar. E essa, eu diria, talvez seja a chave para que a gente consiga minimizar os efeitos até que as filigranas, até que a terceira casa decimal, ela seja enfrentada. Lançar mão dos reequilíbrios provisórios. O que significa o reequilíbrio provisório? Ele vai ter que estar lastreado em projeções. E ele já deve iniciar, esse é o nosso entendimento, na fase de transição. Quando a gente começa a ter as graduações, as modificações, ainda que marginais, ele já precisa ser endereçado para que eu vá mitigando tanto quanto possível qualquer efeito. E esse reequilíbrio provisório ele não deve esperar o efeito acontecer para ser implementado. Ele tem que acontecer antes. Isso é inovador na nossa cultura jurídica. Nós já temos a figura normatizada em algumas agências reguladoras dos tais reequilíbrios cautelares. Mas em todas elas, o pressuposto é de que o efeito acontece. O efeito acontece, eu entendo que o efeito acontece, mas até eu calcular a derivada do efeito, a gente consegue aqui estabelecer algum montante de antecipação. Essa lógica não vai poder acontecer no âmbito da reforma tributária. Eu tenho que fazer uma projeção do impacto ex ante e já lançar mão de um reequilíbrio enquanto a reforma produz os seus efeitos. Porque, do contrário, eu vou destruir muito o fluxo de caixa. Eu vou trazer um impacto financeiro grande. E aí eu vou ter um efeito bola de neve que não há reequilíbrio que vá conseguir compensar. A depender da repercussão, da incisividade do aumento da alíquota, isso me gera problemas com o meu financiador, com o índice de liquidez que é exigido, com os covenants que são exigidos. Isso traz problemas de caixa para honrar investimentos se eu tiver um ciclo de capex também bastante intensivo. Então a gente precisa ter essa inteligência. Ora, endereçando aqui as provocações do membro. Precisamos lançar mão de reequilíbrios. Vão ser reequilíbrios sui generis, que não deve gerar alarde para ninguém. A gente tem que tratar as coisas como elas são e com naturalidade e reequilíbrio. O que eu chamo de reequilíbrios sui generis? Nós vamos ter que projetar os efeitos e antecipar esses efeitos tanto quanto possível. E vai ser inevitável abrir a casuística de cada contrato. Então, as agências precisam se sensibilizar em relação a isso, ter uma aculturação jurídica para que isso aconteça e, o mais importante, braço para dar conta. Do nosso lado, na ABCR, a gente já está antecipando essa discussão. Isso é muito positivo. A gente já está discutindo
exatamente essa estratégia de abordagem com a Artesp, que é a Agência de Regulação do Estado de São Paulo, que tem um dos mais importantes programas de concessão de rodovias do país. Nós já iniciamos essa discussão também no âmbito da recém-criada Artemig, que é a Agência de Regulação de Minas Gerais, mais um estado com um programa importante de concessões. E já entabulamos as primeiras conversas, os primeiros diálogos com a ANTT. E de todos esses reguladores, o que nós tivemos foi um sinal positivo. É por aí. Precisamos ter uma resposta rápida. A pergunta que não quer calar, e o Roberto já trouxe, é para as outras agências reguladoras e para os outros setores. Como é que a gente vai tratar desse reequilíbrio no âmbito do saneamento? Como é que a gente vai tratar desse reequilíbrio no âmbito da mobilidade, dos metrôs que já foram implementados e de todos os demais setores de infraestrutura? Onde é que a gente chega com essa reflexão de que já estamos perdendo tempo, já está ficando tarde? Essa provocação, essa ativação dos reguladores ou dos órgãos responsáveis pelo tratamento regulatório dos contratos de concessão no Brasil precisa ocorrer imediatamente. Nós precisamos levar essa mensagem. Nós precisamos reverberar isso, sob pena de, virado o ano, iniciada a transição, e na medida em que a gradação da mudança tributária ela se agrave, nós nos deparamos com aquele famoso cenário de barata voa. Esse é um desespero. E vamos desacreditar as disposições da Lei Complementar 214, que impôs a conclusão dos processos de reequilíbrio em 90 dias. Se não houver responsividade quanto à mobilização dos reguladores, se nós não tivermos solução para o problema da reforma tributária em curto espaço de tempo, se não der em 90 dias, não vai ser em 180, não vai ser 2. O que a gente vai estar gerando é um potencial passivo explosivo que pode colapsar alguns dos serviços e alguns dos contratos que hoje performam muito bem. Então, o alerta ele precisa ser trazido menos em relação aos efeitos da reforma estatal. O legislador já disse, tem efeitos, vamos reequilibrar. Mas a nossa capacidade de dar cumprimento à legislação e trazer respostas concretas. Essa é, eu diria, né, a resposta para a pergunta específica do Mendo, mas eu não posso me deixar aqui de também mencionar os autoperdictos e as bolas levantadas pelo Roberto, que transcendem a reforma tributária. Mas eu percebo que a gente está aqui diante de pessoas que são formadores de opinião, que têm uma responsabilidade dentro da nossa comunidade, como empresários, como representantes de órgãos que estão muito bem representados aqui. E o que nós mencionávamos no início desta fala? Não vamos colocar quebra-mola na pista do aeroporto para que a infraestrutura do Brasil decole. Existem quebra-molas que estão sendo colocados. Existem turbulências que estão sendo provocadas, no nosso entendimento, de forma desnecessária. Roberto mencionou, e eu só vou repetir. Medida provisória 1303. Ela não está diretamente vinculada à reforma tributária, mas ela é uma medida tributária. Ela é uma medida fiscal. Porque ela colocou num balaio de tantos outros fatos geradores a emissão das debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura. Nós estamos, veja que paroxismo, nós estamos desincentivando as debêntures desincentivadas. A partir do ano que vem, quando uma empresa de concessão emitir uma debênture, vamos perguntar, que tipo de debênture é essa? Não, daquelas. É uma das debêntures desincentivadas. Não faz o menor sentido. Hoje, grande parte da captação de recursos, da estrutura de dívida das concessionárias, posso falar isso para rodovias, mas também poderia mencionar isso para saneamento, para mobilidade, entre tantos. Grande parte da estrutura de dívida conversa com o regime das debêntures incentivadas. E são emissões bilionárias. Todo mundo sai ganhando ao fim e ao cabo. E o que acontece na medida provisória 1303? Há um aumento da alíquota. Mas o aumento da alíquota é mais incisivo do que está escrito lá. Disse que a alíquota para as debêntures desincentivadas
migrará de 15% para 17,5%. Não é verdade. Como não está escrito, não é verdade. O efeito concreto da mudança legislativa promovida pela MP 1303 é aumentar de 15% para 25%. Porque há uma outra modificação que a MP traz vis-à-vis o regime anterior das debêntures incentivadas, que é a eliminação do regime de tributação exclusiva na fonte. Os bancos que adquirirem vão ter que fazer o ajuste do imposto de renda sobre os ganhos das debêntures, que pode chegar até 25%, a não ser que o banco fature R$200 mil por ano, que não vai ser aquele que vai comprar as debêntures. Então, o impacto é muito maior do que anunciado. É maior, basta ler, leia a lei. Você vai ver que antes você tinha um regime de tributação exclusivo, agora não tem mais. Antes era 15%, agora foi para 17,5%, mas o impacto efetivo para o adquirente vai ser o impacto da alíquota máxima que as entidades financeiras têm, que são aquelas que tipicamente compram as debêntures em se tratando de pessoas jurídicas. Então ainda tem um aumento para as pessoas físicas. Eu nem quero entrar nesse mérito aqui, que por si só também já é um impacto. Resumo da ópera. Para que trazer essa turbulência? Se a Fazenda, com todo respeito, tem pretensões de arrecadar mais, essa pretensão será frustrada. Por quê? Porque eu tenho uma elasticidade da demanda aqui, ou da oferta de debênture. Se a debênture ficar mais cara do que os financiamentos tradicionais, a gente fez algumas projeções na BCE, quase que se equipara ao custo que tem. Então eu tenho BNDES, debêntures, BNDES, debêntures. Eu não tenho mais um diferencial para sair emitindo debênture. Há grandes tendências de eu sobreonerar a capacidade de oferta de crédito do BNDES, que tem feito um bom trabalho. Isso é importante dizer, tem dado conta do recado. Mas ter novos bolsos é sempre muito positivo. A medida provisória do 303 é ruim para o ambiente das concessões, para o ambiente da infraestrutura baseado em investimento privado. Não faz sentido. Temos que aniquilar essa disposição. A gente pressupõe que a Fazenda talvez tenha pensado, pode ser que eu nem tenha uma arrecadação a mais, porque vai cair as emissões de debêntures. Aquilo que eu imaginava que eu ganharia mais, não vai, porque não vai ter mais emissão. Mas eu não posso abrir exceções, porque existem outros títulos que estão lá. Cada real que eu consigo captar na debênture, esse R$1 vai integralmente para o projeto. Estou falando de economia real. Não faz sentido a gente trazer turbulência para isso. Então, preciso sensibilizá-los a todos. Há discussões hoje implementadas no âmbito do Congresso. Na semana que vem teremos audiências públicas, a ABDIB estará participando, mas reverberem, reflitam, considerem a desnecessidade, o desacerto que é aumentar a alíquota sobre o imposto de renda das debêntures incentivadas. Nós vamos mexer em time que está ganhando. Isso é ruim. É possível que nós tenhamos, pelas contas aqui da BCE, e a gente se valeu das emissões, com base em dados da Ambima, a gente revolveu bastante dado para chegar a essas conclusões, de que a gente vai estar aumentando em 2 pontos percentuais o custo de emissão de dívida com base em debêntures. Isso vai reverberar onde? Na tarifa. Eu já estou com uma taxa de juros de 15%. Agora eu vou aumentar o custo da minha dívida em mais 2 pontos percentuais. As fronteiras que estão sendo desbravadas com as concessões, sobretudo as concessões de rodovias, norte, nordeste do país, essas fronteiras não estão acostumadas com o ambiente de pedágio. Isso gera fricção, isso gera inflamação. Muita gente fala, tem que reduzir o pedágio, é só não duplicar a rodovia. É só diminuir os investimentos ou racionalizar a taxa tributária. É a forma mais inteligente que tem nós. Ou não atrapalhar, não aumentar os custos de dívida que existem em relação aos projetos. Pronto. Falamos aqui sobre a medida provisória 1303. Temos controle sobre isso? Temos. Desde que consigamos fazer um diálogo racional de alto nível no parlamento. E eu convoco cada um aqui que se sensibiliza, que entende o problema, para que assuma a parcela de responsabilidade e alastre essa preocupação. Os veículos de imprensa que estão aqui alastrem essa preocupação. Porque nós estamos chegando no Rubicão, nós estamos chegando no ponto final
de deliberação sobre a medida provisória 1303. Mais um óbvio perdido. Agências reguladoras, pelo amor de Deus. No momento em que a gente precisa fortalecer as agências reguladoras, nós somos brindados nesta semana com a notícia de que querem resgatar a emenda constitucional número 42 para trazer a fiscalização sobre as agências reguladoras. Todo respeito, nós estamos mirando no alvo errado. As pessoas acham que melhorar a regulação é lançar a mão de torniquetes sobre o regulador. Essa é uma discussão de segunda, de terceira derivada. E as agências vão bem. A agência que regula o nosso setor, a ANTT, é a melhor agência reguladora do Brasil, reconhecida pelo TCU, reconhecida pelo Qualireg da CGU, reconhecida pelo setor. E o que a ANTT precisa? Não, precisa de um supercontrole. Super. A gente tem que colocar aqui o parlamento fiscalizando e sobrefiscalizando e torniqueteando. Não faz sentido. O que a ANTT quer hoje, o que a ANAC quer hoje, o que a ANTAC quer hoje, o que a ANP quer hoje, o que a ANAEL quer hoje, é recurso humano, financeiro e material. É disso que a gente precisa discutir. A boa notícia é que há uma ala entre os nossos legisladores que enxerga essa preocupação. Há hoje iniciativas, anteprojetos de lei, projetos de lei, discussões que visam a robustecer as agências, com aquilo que elas deveriam ter tido desde o dia zero, mas nunca tiveram, que é autonomia, sobretudo autonomia orçamentária e financeira. Querem tirar a autonomia técnica, trazendo maior ingerência política. Errado, o alvo está errado. Vamos virar esse canhão para cá e vamos olhar a desidratação que tem sido realizada no âmbito das nossas agências reguladoras. Qual que é a solução? Simples. Os recursos que elas amealham, e elas amealham muitos recursos, equivocadamente chamados de taxas de fiscalização, porque não é taxa, não é tributo, viu? Uma obrigação de pagar das concessionárias. É como se fosse uma outorga picada, uma outorga fixa até o final do contrato. Só que não chama de outorga, chama de taxa porque não tem. Mas se você for olhar, não tem natureza tributária. Essa obrigação de pagar não irriga os cofres das agências, até por força, aí sim, das normas contábeis. Irriga a conta única do Tesouro. E uma vez que pinga no Tesouro, esquece, pulveriza. A agência não consegue ver de novo esses recursos. E a gente precisa canalizar, se não a integralidade, parte desses recursos, mas que deem conta da sustentação das agências. Esse é o nosso apelo. É dar às agências aquilo que elas já arrecadam. É devolver, observem bem, é devolver para o usuário aquilo que ele já paga. Porque essa taxa vem de onde? Da tarifa. Se chama taxa de fiscalização. É uma forma de dizer, usuário, esse órgão aqui que vai tutelar pelos seus interesses, ele precisa de recurso e você que vai pagar. Toca pagar. Só que o usuário está pagando e isso está se transformando em outros produtos que não o incremento da fiscalização. Então, o segundo ponto que nós temos aqui, e eu vou só para mais um para encerrar, mas o segundo ponto é o fortalecimento das agências reguladoras. E aí, a gente tem que tomar uma decisão definitiva. Se a gente está falando de recorde de investimento em infraestrutura pela participação privada, isso se dá pelas concessões, concessão é igual regulação. E não tem como fazer omelete sem quebrar o ovo. Então, se você quer mais concessão, queira mais regulação. Não dá para gerar um desbalanceamento entre mais concessões e menos regulação. Nós não só vamos contingenciar, mas a cada ano a gente vai drenando os recursos das agências. Existe aqui, mais uma vez, um comportamento paradoxal, contraproducente. Esse é o segundo apelo. E o terceiro apelo, para encerrar, que não foi tratado aqui, mas a bola voltou para o parlamento. E observe que nós tratamos aqui, medida provisória 1303, fortalecimento das agências reguladoras, tudo isso está hoje na mão do parlamento, com as responsabilidades que eu gostaria de convidar a todos para desenvolver junto às interlocuções, com os atores relevantes, com os tomadores de decisão, com os nossos representantes na Casa Legislativa. Os dois estão no parlamento. Existe um terceiro que voltou para o parlamento. Sei que é polêmico, dá até medo de falar. Mas é o licenciamento ambiental. As discussões, no nosso entendimento, se descambaram de novo pelo Fla-Flu. E não era para ser Fla-Flu. A verdade é que depois de 20 anos, a gente conseguiu ter uma resposta.
uma série de vetos com suas justificativas. Mas a verdade é que, com os vetos, o tema, sobretudo em relação a questões que incidem diretamente sobre a infraestrutura, voltou para o parlamento. Eu me refiro, por exemplo, à dispensa de licenciamento para rodovias para fazer recapeamento. Imagina eu ter que pedir licença ambiental para cada buraco que eu fosse tampar. É um desserviço para o órgão licenciador. Mas a LAC, licença por adesão e compromisso, uma inovação que nem é tão inovação assim, muitos estados hoje já aplicam. O pessoal fala, a LAC o sujeito fala que vai fazer e não sei se ele vai fazer. Não é isso. A LAC tem o seu racional. E mais, ela também conta com a fiscalização. Mutatis mutandis, feita uma analogia até grosseira, e valendo aqui do ambiente fiscal que nós temos, imagina se para cada recibo médico você tivesse que pedir uma autorização para a Receita ou uma avaliação da Receita se ele poderia ou não ser descontado. Você ia morrer no meio do caminho. E o que a gente faz na hora do ajuste do imposto de renda? Você apresenta todos aqueles recibos. Você faz uma autodeclaração para um ambiente que já é conhecido. Existem regras. Se você mentir, teremos problemas. É o que acontece no âmbito da LAC. Demonizaram a LAC. A LAC voltou por meio de um projeto de lei. O que eu quero chamar a nossa atenção para isso? Acreditávamos que as discussões sobre licenciamento ambiental, que não tem nada a ver com devastação, não tem nada a ver com o fim do mundo, não é isso. É uma racionalização procedimental, ritualística. É conferir maior velocidade e racionalidade a processo, a papel. Depois de 20 anos, nós achávamos que teríamos conseguido uma solução. Essa solução voltou para de onde veio, está no parlamento. Eu não sei se a resposta vai se dar por eventual derrubada de veto, uma decisão dos nossos parlamentares, ou pela aprovação tanto da medida provisória quanto do projeto de lei que foi devolvido pelo Executivo. O que importa e essa é a mensagem que eu queria dividir com vocês, para que a gente não gerasse turbulência para a agenda do recorde. A gente precisa de celeridade nisso. Não dá para esperar mais 20 anos. Ficar 20 anos esperando uma solução para a questão dos atrasos do licenciamento ambiental é um desserviço. E aí nós vamos ter que mudar, viu, Cláudio? O boné. Porque não vai ser a infraestrutura. O Brasil não vai avançar por meio da infraestrutura. A infraestrutura vai ser só um sonho, um devaneio, que teve o seu voo, mas vai se tornar um voo de galinha. E é sobre isso. Acho que o painel aqui e as mensagens que a gente queria compartilhar é sobre a sustentabilidade da agenda, é sobre a possibilidade da gente realmente transformar o país por meio dos recordes, por meio do investimento em infraestrutura. Muito obrigado, Marco Aurélio. 2 pontos que eu gostaria de comentar sobre a sua fala. Primeiro, o tributo por si só, por ser meramente arrecadatório, ele perde a sua função social. Então, de fato, há uma necessidade de todo e qualquer tributo ter uma contraprestação minimamente visível para as empresas, para o setor privado e principalmente o setor de infraestrutura. O tributo por si só, ser meramente arrecadatório, ele perde a total função dele e a necessidade. E, de fato, tem sido uma luta, tanto do setor de infraestrutura como qualquer outro setor, de tentar moderar um pouco essa sanha arrecadatória da Receita Federal em decorrência dessa nova carga e desse novo sistema tributário brasileiro. E um segundo ponto é que eu acho extremamente válido isso que você comentou, porque o setor de infraestrutura ele tem que ser ligado como um todo e apoiar como um todo, porque o impacto na concessão é o impacto nas construções pesadas, é o impacto nas consultorias de infraestrutura, é os impactos nas equipes que fazem supervisão e gerenciamento de obra rodoviária. Então, o impacto em um setor nichado de infraestrutura não necessariamente vai ficar em vocês. Ele vai ser impactado como um todo e, de fato, a gente precisa unir esforços cada vez mais qualificado para poder trazer esse tipo de demanda. Por isso que eu achei extremamente assertiva a sua fala, porque a gente não pode somente olhar para a reforma tributária, mas olhar para todas essas legislações esparsas que acabam impactando o nosso custo como um todo. Mas eu ainda não vou deixar você parar de falar, porque eu vou fazer mais uma pergunta, vou te instigar mais uma vez. Você, como advogado, você visualiza um excesso de demanda judicial em decorrência da reforma tributária? Vou te dar um exemplo. O setor como um todo não está muito
não está muito otimista com os prazos estabelecidos na Lei Complementar 214 em relação ao reequilíbrio contratual, onde ele prevê ali 90 dias mais 90 dias. Hoje é algo que a gente não vê. Por que com a reforma seria diferente? Então, você vê um excesso de judicialização, você vê assim que muitas vezes a gente não vai conseguir solucionar no legislativo e a gente vai ter que demandar 5 vezes mais do judiciário para que a gente tenha, no mínimo, essa justiça tributária tão falada? O esforço que a BCR quer fazer é para evitar isso. Nós não queremos judicialização, detestamos judicialização. É o último recurso e geralmente é um recurso frustrante, que demora, e não necessariamente as decisões elas dialogam com todos os aspectos técnicos que a gente tem. Melhor tratar no nível regulatório. O nosso esforço ainda vai ser para que a gente consiga construir, não vou dizer uma metodologia única, mas que a gente consiga construir um roteiro e uma lógica que seja assente para todos os reguladores. E já estamos trabalhando para isso. Então, as discussões elas têm caminhado bem. Mas eu não consigo visualizar que, transcendendo o setor de concessão de rodovias e algumas das agências que eu mencionava, das principais agências, que a gente vai ter que ter judicialização. Vou dar um exemplo. Mesmo no setor de concessão de rodovias. A NTT, uma agência super preparada, extremamente amadurecida, institucionalmente robustecida, a despeito dos problemas orçamentários que vive. A Artesp, igualmente. Mas eu vou lá no município do Rio de Janeiro. Eu vou me permitir citar o caso do município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro não tem agência reguladora. O município do Rio de Janeiro não consegue processar o reajuste contratual do contrato de concessão. O que é reajuste? Não é reequilíbrio. Reajuste é índice inflacionário. Então, existe no contrato dizendo que na data base a tarifa vai ser aumentada de acordo com esse índice. Não é discricionário do poder concedente. O poder concedente diz não. Mas é um absurdo? Não. Se quiser, judicialize. Eu tenho receio que ambientes como esse, a não ser que passem por uma mudança, a gente aposta que essa mudança está acontecendo e vai acontecer, há técnicos preparados hoje lá, mas que ambientes como esse, inevitavelmente, vão deflagrar processos judiciais. E aí vai ser, não só neste ambiente, mas nos outros e para os demais setores, uma avalanche. A gente vai estar levando uma discussão que deveria ter sido tratada no âmbito administrativo e no âmbito regulatório para os juízes decidirem. Para você, ainda que não vai faltar trabalho. Né? Para os advogados, aqui não vai faltar trabalho. Né? Mas isso vai ser muito tortuoso, porque os juízes não vão conseguir estabelecer decisões no espaço de tempo que é necessário. Principalmente porque a reforma tributária ela muda todo o jogo do sistema tributário brasileiro e nós que somos os estudiosos da reforma, a gente já tem dificuldade de interpretar. Imagina um juiz de uma vara federal que acaba abarcando uma série de demandas que não são somente as tributárias, ter que lidar com um alto nível de complexidade em relação a um reequilíbrio contratual de mais de 70 anos. Né? Então, até porque se fala muito, por isso que a galera fala muito de uma possível nova justiça tributária. Né? Igual uma justiça eleitoral, uma justiça trabalhista, se fala numa justiça tributária. Aí muita gente fica emputecido com essa história, fala, pô, mas aí vai aumentar ainda mais a máquina, o gasto público. Então tá, então a gente tem duas situações. Ou a gente não faz nada e passa de 25 mil processos que um juiz vai ter que gerenciar para 50 mil, e aí a gente vai ter que ter paciência e parcimônia para os processos que demoraram 20 para demorar agora 40 anos, ou a gente investe numa nova justiça tributária, um novo corpo tributário, para que haja mais celeridade, mas ao mesmo tempo vai ter mais onerosidade para a máquina pública. Nós vamos precisar de mais tributo para pagar essa justiça tributária. Exatamente. Aí a gente vai ter que ter mais dinheiro para conseguir financiar isso. Viu como é que é difícil falar depois do Marco Aurélio? Né? É um professor. Uma boa e uma má notícia. Não, primeiro, assim, um resumo. Nós trabalhamos e defendemos o que está dando certo no Brasil. Infraestrutura. A Faria Lima vê o Brasil de um jeito e a infraestrutura vê de outro jeito, que está bombando. E a gente tem que trabalhar para ela não deixar de bombar. Agora tem uma boa e uma má notícia. Mais para você, viu, Daniel, nas contratações públicas. Né? Isso vale para o governo federal, governos estaduais e municipais.
daqui a 1 ano e meio, 2 anos, não vai ter dinheiro para obras públicas. Tinha uma gordura que vem da Covid, que o governo federal encheu os cofres públicos dos governos estaduais. Eu trabalhava no governo de São Paulo, eu vi, nós recebemos muito dinheiro, e esse dinheiro foi acabando. Os investimentos públicos desse ano em infraestrutura dos estados estão bem menores do que no ano passado. Não sei como é que está o DENIT. Assim, então, a má notícia é que o dinheiro vai acabar, né, daqui a 2 anos, o orçamento público. A boa notícia é que você vai acabar alguma coisa disruptiva, vai ter que ser feita, né, nos orçamentos públicos. Desvinculações de receita, saúde, educação, previdência, salário mínimo, ou seja, o novo governo, em 2027, vai ser obrigado a tomar decisões disruptivas de verdade para mudar, melhorar a qualidade do orçamento público, federal e dos estaduais, né? Para que a gente tenha mais dinheiro para investimento público, até para complementar eventuais PPPs, por exemplo, de ferrovias, né? Que ferrovia, o setor privado sozinho não consegue bancar, tem que ter dinheiro público, né? Nos estados também. Ou seja, a boa notícia, né, Daniel, que vai chegar no limite que alguma coisa disruptiva vai precisar ser feita. Aproveitando, está acabando o meu tempo, agradeço o Mendel e o Cinecom pela oportunidade e contem com a gente lá na BIDIB. Bom, pessoal, cumprindo aí, sendo quase que engenheiros, né? Objetivos direto e reto, a gente consegue cumprir o nosso horário. Então, agradeço aos panelistas, em especial ao Marco Aurélio, ao Roberto, pelas excelentes palavras, pelas excelentes indignações, pelas irresignações e pelas soluções também, porque não adianta a gente só olhar o lado negativo, mas também olhar o lado positivo e como fazer com que o setor se una cada vez mais para a gente lutar pelo time que está ganhando. Então, agradeço imensamente e agradeço a todos os participantes, a todos vocês que participaram desse nosso primeiro evento, Diálogos Estruturantes. A própria palavra já fala, o próprio deputado Arthur Lira, ele falou isso no discurso de abertura dele, que a reforma tributária, o que foi crucial para que tudo isso acontecesse, foram os diálogos. E nada melhor do que diálogos que estruturem, que levem à frente e que façam mover todo o setor de infraestrutura, que de fato são as veias do Brasil, que levam o sangue do coração pujante brasileiro para todas as áreas minoritárias ou maioritárias, e que de fato a gente consegue cumprir um papel. E a gente descobre aqui hoje que o setor tributário, a área tributária de todos os setores de infraestrutura passam de um cenário coadjuvante para um cenário protagonista, que agora a gente vai falar muito sobre isso, no mínimo até 2033. Então, agradeço a participação de todos e em especial os painelistas. Agora sim, e assim brilhantemente encerramos o evento Diálogos Estruturantes. Agradecemos ao Dr. Mendel P. por ter levado à frente todos esses diálogos, a todos os painelistas e a presença de todos vocês. Relembrando, nós temos cursos que serão oferecidos pelo Dr. Mendel e eu vou reafirmar as promoções que foram anunciadas no evento de hoje. Primeiro, se vocês postarem um story, @mendel.melo e @diálogos estruturantes, escrevendo a frase, quero uma consultoria, vocês receberão uma conversa individualizada com o Dr. Mendel. E lembrando também dos módulos do curso oferecido pelo Dr. Mendel. Primeiro é o Desvendando a Reforma Tributária para o Setor de Infraestrutura. São 7 módulos, 3 acessos que serão conferidos de conversas individuais com o Dr. Mendel. Se vocês hoje fizerem a inscrição, vocês terão 20% de desconto. O link para vocês terem acesso a esse curso está nos telões, aqui na frente, inclusive, um deles, e também vocês têm acesso a ele num link no Instagram do @diálogos.estruturantes.
As inscrições vão até sexta-feira, mas hoje vocês têm desconto. Agradeço a todos a presença. Até o próximo curso, o próximo evento do Diálogos Estruturantes. Obrigado.